Vamos orar e entregar o servo do Senhor, que veio de longe, não mediu esforços para estar aqui pregando a palavra do Senhor. E o mais importante, não cobrou nada. Amém? Não cobrou um centavo para estar pregando a palavra do Senhor. Porque hoje em dia o amor está ficando para trás e o dinheiro está sendo valorizado. Né, Bárbara? Não é verdade? O dinheiro está sendo valorizado. Porque o Senhor Jesus, quando ele ministrava a palavra, ele levava de graça. Então o que você recebe, você não pode cobrar do Senhor. E esse varão veio de longe. De longe com o outro varão lá, para estar ministrando a palavra, para que o Senhor nessa noite venha falar contigo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai amado, nessa hora eu venho entregar, Senhor, o teu servo, Senhor, nas tuas mãos, porque eu tenho certeza, Senhor, que a palavra, Senhor, que ele vai ministrar dentro da tua casa, Senhor, muitos aqui, Senhor, vão sair com ela no seu coração, porque aqui, Senhor, tem pessoas que precisam ouvir o Senhor falar, mas o Senhor falar na palavra. Ai, que cantar a palavra. Pai querido, nessa hora, receba, Senhor, o teu filho. Igreja, receba o servo do Senhor com as palmas em nome de Jesus. E a vitória é nossa. E se o Senhor Jesus é por nós, operando Deus, muito pode a oração do justo em seus estreitos. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer primeiramente a Deus pela essa grandiosa oportunidade, mas agradecer também ao meu grande amigo, pastor Reginaldo Cardoso, aleluia, que eu conheci em Ricardo de Albuquerque, fazendo uma filmagem. Eu também trabalho com filmagem, eu sou cinegrafista, tá? Se alguém precisar, apesar de que aqui em São Gonçalo é muito longe, né? Já pensou vir lá de Ricardo de Albuquerque, atravessar a Bahia para poder vir filmar aqui, né? Então, vamos ao texto das Escrituras. Salmos 136. Salmos 136. Quantos estão alegres nesta noite? Levante a sua mão. A nossa alegria, meu irmão, não está no momento da vida, que é o momento da nossa vida, irmão, é momento de luta, é momento de prova, é momento de circunstância contrária, irmão. Mas na banda cara subcoma na sébia, alabacanda, alabaxéria, a palavra de Deus: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor, irmãos, é a minha força. A alegria do Senhor é a tua força, pastor. A alegria do Senhor é a tua força, pastor. A alegria do Senhor é a tua força, cantora. A alegria do Senhor é a tua força. Até porque, irmãos, o profeta Abacuque, irmão, no hebraico significa abraço. Abraço, eu já abro um parênteses, você pode olhar para o seu irmão, dá um abraço nele, olha para o seu irmão, dá um abraço nele. Alabacanda, subiende, comanda, subiende, canda, alabaxé. Abraça ele, irmão, com alegria. Eu abraço meu irmão, pastor Reginaldo, com alegria. E o profeta Abacuque falou assim, ó: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. E nesta noite eu quero profetizar na tua vida, ainda que seja momentos de tristeza, momentos de luta, momentos de problemas, momentos de circunstância contrária que você esteja atravessando, irmão, receba esta palavra profética do profeta Abacuque, que significa abraço, significa, irmãos, que ainda que a figueira não está florescendo na tua vida, irmão, essa flor aqui vamos simbolizar que seja uma figueira. Aqui, irmãos, não é natural, mas ela não está florescendo. Irmãos, abrace a tua figueira, porque uma hora ela vai florescer na tua vida. Eu estou feliz e estou calmo porque o pastor falou que hoje era vigília. Ele falou assim: Ricardo, já que você não veio para o Batã, vamos fazer uma surpresa para o povo aqui em São Gonçalo. Você vem de tão longe, amanhã é domingo, vamos ficar aqui para vigília. Salmo 136. Pegue um marcador de Bíblia, uma caneta, deixe marcado no Salmo 136. Vamos lá em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7.
7, versículo de número 7. Salmo 136. E depois primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 7. O evangelista Alexandre, que é meu amigo em particular, somos do mesmo ministério, ministério Adonai. Adonai no hebraico significa Senhor e Mestre. Irmãos, dali saiu uma escola de profeta, dali no ministério Adonai saíram vários pregadores, na verdade, Alexandre. E eu creio também, pastor Reginaldo Cardoso, que aqui da Tenda dos Milagres sairão vários pregadores, sairão vários missionários, sairão várias missionárias. Aqui, irmãos, que é um centro de recuperação, ao qual esse jovem pastor, meu amigo, não trabalha. E isso é obra de Deus. E daqui também vai sair vários pregadores daqui. Aleluia! Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7. Diz assim a epígrafe do livro: os filisteus são vencidos. Todos nós sabemos, irmãos, que os filisteus são os piores, eram os piores, maiores inimigos de Israel. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Maior são os que estão conosco do que os que são com ele. Irmãos, eles lá fora, pastor Reginaldo, pode ser até vencedor. Mas eu e você, a Bíblia declara, a Bíblia enfatiza e menciona que nós somos mais do que vencedor. Somos mais do que vencedor. Mas, irmãos, sabe por quê? Quando o querubim, que era o querubim, irmãos, que foi expulso do céu, foi com ele, irmãos, expulso até essa parte. Mas saiba de uma coisa: Deus criou milhares e milhares, Deus criou milhares e milhares de anjos. Então, que ainda que foi expulso até essa parte, maior são os que estão, os anjos que estão, irmãos, ao seu redor, ao meu redor, ao redor desse templo, desta nave, da Tendas do Milagre. Irmãos, creia nisso, maior são os que estão conosco. Ouvindo, pois, os filisteus, 1 Samuel, ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa. Quem está congregado aqui na tenda de Israel? Levanta a mão. A Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia registra, enfatiza e menciona na carta aos Hebreus que não fazem como os outros, irmãos, que se descongregam, que saem das suas congregações, vão fazer visita às outras igrejas. Na verdade, pastor Reginaldo, não dão nem satisfação, pastor Reginaldo, não dão nem satisfação a vice-dirigente. Irmão, eu para vir aqui, eu trouxe uma carta de apresentação, entreguei na mão do pastor Reginaldo Cardoso, porque eu não estou aqui, irmãos, por simples vontade, não. Eu estou aqui pela vontade de Deus, mas eu tenho um pastor presidente. E hoje nas igrejas tem irmãos que ficam visitando a igreja. Ah, eu não prego na minha igreja, não, eu vou ir para a oportunidade em outro lugar. Ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. E ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que os livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel o que? Tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor a Israel, e subindo-lhe deu ouvidos. A Bíblia fala, a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas. A Bíblia diz, a Bíblia registra, enfatiza e menciona que os ouvidos de Deus não estão tapados. Samuel clamou e Deus ouviu a oração de Samuel. Você clama, você ora, você intercede e Deus ouve a oração sua, porque Deus diz no hino que Deus não rejeita a oração. Ainda que demore, porque em Provérbios capítulo 13, versículo de número 12 diz o seguinte: a esperança demorada enfraquece o coração. Em outras versões da Bíblia, porque a Bíblia ela tem várias versões, várias traduções, em algumas versões diz abate o coração, ou seja, aquilo que eu estou esperando, aquilo que você, pastor Reginaldo, está esperando, aquilo que você, levita, está esperando, aquilo que você,
sua ajuda, pastor Reginaldo. Deus só precisa, só é necessário que eu e você obedeça ao Senhor. O tempo do homem é o cronos, ou seja, o relógio que está no meu pulso, o relógio que está no seu pulso é o cronômetro. É o cronômetro que marca o segundo, que marca os minutos, que marca as horas, que marca os meses, janeiro, dezembro, já estamos quase em fevereiro. Mas o tempo de Deus, irmãos, é o kairos. E ainda existe um outro tempo no hebraico chamado comigo Eite. Não levante não, fica sentado, a gente vai continuar a leitura. Eite significa tempo oportuno, tempo das oportunidades. Eu sou a primeira pessoa a ficar com a mão levantada que quer uma oportunidade. Na banda Cara Sub Conda na Sé. Quem é que quer oportunidade nesta noite? Aqui atrás na minha retaguarda, quem quer oportunidade? E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os matou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Betcá. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o seu nome. Ebenezer não significa, irmãos, aqui, até aqui me ajudou o Senhor. E Ebenezer significa pedra de ajuda. Diga comigo, pastor, pedra de ajuda. Diga comigo, pastor Reginaldo, pedra de ajuda. Aqui, diga pedra de ajuda. Aqui desse lado, diga pedra de ajuda. Aí atrás, diga pedra de ajuda. O Senhor é a tua pedra de ajuda. Até porque o próprio Senhor Jesus Cristo, não é ninguém que fala, não é Paulo, não é Mateus, não é Lucas, é o próprio Senhor Jesus que ele fala o seguinte: eu sou a pedra fundamental, eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular. Salmos capítulo 136, e já vamos poder ficar sentados. Salmo 136. Eu vou falar o início e vocês falam o final, tá? Vou dar um exemplo. Eu vou falar: louvai o Senhor porque Ele é bom. Aí vocês falam: porque a sua benignidade é para sempre. Podemos? Louvai o Senhor porque Ele é bom. Louvai ao Deus dos deuses. Louvai o Senhor dos senhores. Aquele que só fez maravilhas. Aquele que com entendimento fez os céus. Aquele que entende a terra sobre as águas. Aquele que fez a grande iluminares. O sol para governar de dia. A luz e as estrelas. Que feriu o Egito. E tirou Israel do meio dele. Com a mão forte e com o braço estendido. Aquele que dividiu o mar vermelho e fez passar Israel, mas derribou a Faraó. Mas aquele que girou o seu povo, aquele que feriu os grandes reis, até aqui, podeis acertar. Glória a Deus. Irmãos, eu já estava aqui um pouco termo, um pouco nervoso, com o meu joelho tremendo. Até falei com o pastor Reginaldo. Vinha no carro com o meu amigo que me trouxe de carro. E vinha falando com o evangelista Alexandre, que estava nervoso. Irmão, quando o Alexandre, evangelista
Então eu vou fazer assim, eu vou pregar a palavra. Outro dia, Alexandre, eu acredito que o pastor Reginaldo vai te trazer aqui. Ou vai levar você lá embaixo. Ebenezer significa pedra de ajuda. O versículo que diz: até aqui me ajudou o Senhor. Irmãos, hoje aqui é festividade da igreja. O evangelista Alexandre, deixa eu te usar mais uma vez. Você falou que quando alguém te chama para festa, você também tem que ir na festa dele. Pastor Reginaldo me chamou aqui, hoje é festa aqui na igreja do pastor Reginaldo. É uma festa, irmãos, e eu estou alegre com essa festa, irmã Regiane. Estou muito alegre com essa festa, vim lá de longe. A minha vontade era atravessar nada, o mar da Baía da Guanabara, lá chegar aqui para ministrar, para pregar a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma mensagem para ti nesta noite. Aí quando eu fiquei nervoso, quando o Alexandre ficou aqui. Mas ele falou o quê? Eu vim para fazer a festa para ti. E ele veio aqui, eu estava filmando ele aqui, não foi, Alexandre? Agora você vai fazer a festa, você vai me filmar aqui. Só que a festa não é para você, pastor Reginaldo. A festa não é para você, evangelista Alexandre. A festa não é para mim. Sabe por quê? A festa, irmão, é para o Senhor dos Senhores, é para o Rei dos Reis, é para aquele, irmão, que tem a coroa de vitória. É para ele, irmão, toda a festa é para ele. Tudo que você faz aqui, aquela apresentação linda ali, irmãos, que eu fiquei ali maravilhado com a peça que foi apresentada aqui. Fiquei maravilhado, irmão, glorifiquei o Senhor com a peça que foi apresentada. Ainda que teve um pequeno erro de um dos participantes, mas, irmãos, quem estava com atenção conseguiu entender. É festa, mas a maior festa, irmão, vai ser depois do arrebatamento da igreja. Porque os eventos escatológicos, que é a escatologia, tem o arrebatamento da igreja, depois vai ter o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é só para crente, não é para condenação, é para galardão. É para galardão, é para você ser abençoado, ser galardoado pelas tuas obras, pelas obras que você fez, irmão, não para agradar ao pastor Reginaldo, mas a obras, irmãos, que eu e você fez para agradar ao Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Irmãos, faça a obra, ainda que você até pense que o pastor Reginaldo não está vendo você fazer, ainda que você está até pensando que o líder do grupo não está te vendo, mas, irmãos, saiba de uma coisa: a Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia narra, enfatiza e menciona que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os justos e o ímpio, contemplando os crentes que oram e os crentes que não oram, contemplando os crentes que lê Bíblia e os crentes que não lê Bíblia, contemplando os crentes que têm certeza da salvação e os que não têm. Oh, na banda cala subicou na naçai. Irmãos, a Bíblia fala, irmãos, que os olhos do Senhor estão contemplando todo lugar. Aleluia! Então, toda obra que você fizer, faça o melhor, porque lá em Colossenses também diz que tudo que eu faço, tudo que você faz, faça como se fosse para o Senhor, porque como no final, lá no tribunal de Cristo, não vai ser a ele, você vai ser o Senhor. E depois do tribunal de Cristo, vai ter uma das maiores festas, sabe qual é? As bodas do Cordeiro. Diga comigo, boda dos Cordeiros. As bodas do Cordeiro, irmãos, é a grande ceia. É a grande ceia, pastor Reginaldo. Hoje nós temos a ceia na minha igreja, é todo segundo mês, segundo domingo de cada mês. Todo segundo domingo nós ceamos. Tomamos lá o cálice do vinho e comemos o pão. Lembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Lembramos, irmão, do sacrifício de Jesus, do sofrimento dele no jardim do Getsêmani. Mas, irmão, naquele dia, irmão, vai ser uma grande festa. Nós vamos estar lá ceando com o Senhor Jesus. Isso é motivo para você glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus, que vai ser uma festa lá em cima. Aleluia! Até porque, irmão, a Bíblia toda é sombra de coisa futura. Sombra de coisa futura. O que é sombra de coisa futura? A própria ceia é o quê? É a sombra de coisa futura do que nós vamos ter lá em cima. Nós vamos cear com o Senhor. Pedra de ajuda. Ele é a nossa ajuda. Ele é o nosso ajudador. Eu acredito que a partir desta noite, pastor Reginaldo, você tem ajudadores aqui que te ajudam? Você vai ter mais ainda a partir desta noite, você crê? Vai ter mais Samuel aqui para te ajudar. Vai ter mais Samuel aqui para ajudar o pastor Reginaldo. Quem é a primeira pessoa? Levanta a mão. Levante a mão. Mas não é só na filmagem que está aqui não. Lá em cima está vendo a sua mão levantada. Você levantou a mão que vai ajudar o pastor Reginaldo. Porque esta obra aqui é grande. Aleluia! Pedra fundamental. Pedra de fundamento.
Irmãos, o aniversário da igreja. Até aqui me ajudou o Senhor. Toda casa, irmão, tem que ter um fundamento. Aqui no alicerce, não é verdade? Foi colocado o quê? Uma pedra de memória como fundamento. Jesus, irmãos, ele é a pedra de fundamento da igreja. A igreja, no vocábulo hebraico ou grego, significa eclésia. Diga comigo, eclésia. Ou eclesia. Irmãos, que é tirado lá de fora para dentro. O pastor Reginaldo faz uma grande obra, porque no centro de recuperação, ele traz os meninos, como ele fala, é menino, você fala? É menino, né? Traz os meninos lá de fora para dentro da igreja. Mas não, irmãos, para ficar aqui, ó, somente sentado no banco, não. É para fazer a obra, porque cada um de nós temos talento, cada um de nós temos dons, cada um de nós temos obra para fazer. E um dia o Senhor vai cobrar de mim e de você. Pedra de fundamento. Pedra de esquina. Jesus se declara como a pedra de esquina. Vamos supor que aqui é uma esquina e eu vou atravessar para outra esquina que é ali naquela bateria. Se eu atravesso naquela bateria, eu estou atravessando para outra esquina. O que eu quero dizer com isso? Pedra de esquina, mudança de esquina, mudança de rumo, mudança de personalidade, mudança de caráter, mudança de temperamento, mudança de vida. Irmãos, tem que ter mudança. Se você e eu, irmãos, estamos com a pedra de esquina, estamos com Jesus, tem que ter mudança de personalidade. Irmãos, a irmã Regiane não bate para me trabalhar com a irmã fulana, não, que a minha personalidade, o meu temperamento não bate com ela. Irmão, não tem como, sabe por quê? Existem 4 tipos de temperamento. Diga comigo, 4 tipos de temperamento. 4 tipos de temperamento. Diga comigo, fleumático, melancólico, sanguíneo. Irmãos, e tem outro aí que eu vou lembrar. O sanguíneo é o pior deles. É aquele irmão Regiane, diaconisa ou missionária, que se estoura por qualquer momento, qualquer pavio curto, né? Aquele pavio curto, que em qualquer momento já tira o marido lá, já tira a gravata, e já vai pro karatê. Karatê, sem um acento fica o quê? Fica caráter. Pessoas sem caráter. Irmãos, tem que ter mudança de personalidade. Tem que ter mudança de temperamento. Não tem essa não. O meu temperamento, irmãos, não bate com dele. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, o temperamento tem que ser de Cristo. O temperamento tem que ser de Cristo. Não pode, irmão, ser melancólico. Temperamento melancólico é aquele que é chorão, que de repente, irmã Regiane, você fala, você que é líder, fala de repente com autoridade com uma irmã, e ela fica ali chorando, remoendo e vai guardando tudo aquilo ali. Tem uma hora que ela fica com mágoa, tem uma hora que ela vai o quê? Explode. Também é ruim. Também tem um colérico. Mas irmãos, quando eu e você aceita a Jesus, tem que passar pela mudança da pedra de esquina, mudança de caráter, mudança de temperamento. Não pode ser essa fazer biquinho, não pode para mim trabalhar com fulano não, sabe por quê? Não existe, irmãos, 2 céus, não existe 3 céus, não existe 4 céus. Irmãos, na espera é que nós vemos sim, existe o primeiro céu que eu vejo e que você vê que aquele céu que eu tenho 2 filhos gêmeos que querem soltar pipa e falar, pai, bota a pipa no alto para mim brincar. Existe o segundo céu, irmãos, que está lá em cima que a gente vê a estrela e para a gente ver os outros planetas, irmãos, só com uma luneta. Mas existe um terceiro céu que eu e você não vê. É o terceiro céu que a irmã que cantou, que os anjos lá dizem assim, ó, Kadosh, 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 Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele está acima, irmão, do céu. E um dia, não adianta não, eu e você vamos ter que ficar lá em cima. Só existe um céu. Angular. Jesus se declara como a pedra angular. Por quê? Porque nos tempos antigos, as construções antigas, ela tinha uma pedra angular sobre as construções. Por quê? Para construções não ser derrubadas, não cair. Jesus, quando se declara como a pedra angular, Ele está se declarando para a minha vida e para a tua. Irmãos, quem me faz cair não é o anel que eu tenho de dedo em teologia, não é o seminário de bacharel que eu tenho de 4 anos, não é o tempo 27 anos que eu tenho no mesmo ministério da dona, não. Quem não me faz cair é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É Ele que não me faz cair, irmão. É Ele que
vitória. Segundo fato, altar de gratidão. Diga comigo. E o terceiro, trampolim de fé. Por que marco de vitória? Hoje eu posso falar que eu tenho um anel no dedo, foram 4 anos estudando. Irmãos, foram 4 anos suados. Eu saí do trabalho, na época eu trabalhava na C&A Modas do Rio de Janeiro. Eu saía às 5h30 da tarde. Em vez de eu ir para casa, sabe para onde eu ia? Para o seminário. E às vezes estressado eu tinha que fazer prova. E prova, crente não pode colar não. Se tem crente aqui que cola, está em pecado. Se cola na escola, está em pecado. E eu chegava lá e tinha que fazer prova. Às vezes trabalho com os professores de hebraico, de grego, de síntese do Antigo Testamento, síntese do Novo, dava para fazer, eu tinha que fazer. Então o quê? Aqui eu tenho um marco de vitória na minha vida. Porque foi um grande marco. Aqui essa igreja é um grande marco para ti, pastor Reginaldo, porque foi um marco de vitória. Aqui hoje você está sentado, glorificando, exaltando o nome de Deus, porque teve uma pessoa que fundou aqui marcos de vitória. O que é marco de vitória? É aquela casa que você conseguiu comprar, é aquele carro no ano que você conseguiu trocar ou comprar, é aquilo que eu e você conquistamos, é marco de vitória. E quem nos dá a vitória é o Senhor. Segundo passo, altar de gratidão. Depois eu vou estar chamando a irmã, qual o nome dela? Raquel vai estar louvando aqui. Altar de gratidão. Irmãos, nós temos que saber ser gratos a Deus. Temos que agradecer ao Senhor. O Salmo 136 diz: louvai o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Irmãos, nós somos eternamente gratos ao Senhor. A palavra graça, irmão, significa favor e merecido. Irmão, nós não merecíamos, irmãos, o favor de Deus. Nós não merecíamos as misericórdias de Deus. Nós não merecíamos as bênçãos de Deus. Graça é favor e merecido. Então, irmãos, nesta noite, se você ainda não fez, irmãos, coloque um altar de gratidão e agradeça a Deus, irmãos, por todos os benefícios, por todos os beneplácitos, por todas as bênçãos que Ele tem concedido na tua vida. E são muitas, não são pequenas não, irmãos. Às vezes eu e você queremos ficar pedindo ao Senhor, mas agradeça a Deus já pelo que Ele fez na tua vida. Eu agradeço a Deus por eu estar aqui, irmãos, com a minha saúde. Eu agradeço estar aqui por a minha vista, por eu poder ver, por eu poder enxergar, por eu ter minhas mãos para palpar, por eu poder andar. Neste mesmo momento, irmãos, tem pessoa no leito, com uma enfermidade, precisando de um órgão, irmãos, e aí vocês estamos aqui. Então louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, porque a Bíblia fala, a Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Trampolim de fé. O que vem a ser trampolim de fé? Todos nós sabemos que Davi, o rei Davi, aqueles que ninguém dava nada pelo rei Davi, ele venceu quem? O gigante Golias. Mas depois de o rei Davi vencer o rei Golias, irmãos, quantas batalhas depois Israel venceu, depois que viram o pequeno Davi vencer? Eu já quero abrir um parênteses para mim e para você. Assim também é na minha vida e na sua vida. Deixa eu fazer uma ilustração aqui. Se de repente o pastor Reginaldo tem uma prova do tamanho desse celular, olha pra cá. Essa é a prova que o pastor Reginaldo ganhou a luta. A prova, a circunstância contrária que ele está passando. Segura aqui, pastor Reginaldo. Aí ele chega pra mim e fala assim: ó, evangelista Ricardo, olhe por mim, eu estou passando por uma prova, por uma luta, por uma circunstância que eu não estou mais aguentando, que eu não estou mais suportando. Irmão, mas a Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia resista, enfatiza e menciona que não vem prova ao homem que ele não possa suportar. Tudo que vem a mim e a ti, você pode suportar. Irmãos, tem um animal, é aquele bichinho, que às vezes tem um até que é vermelhinho, que dói quando morre de gente. Qual o nome? A formiga. Qual o tamanho da formiga? Pequenininha. Mas o que ela carrega? Às vezes carrega uma folha, às vezes carrega um objeto maior que ela. Olhe para a formiga, quando você estiver reclamando, murmurando do que você está carregando, daquilo que você não consegue carregar, daquilo que você não consegue suportar, olhe para a formiga, ela vai carregando as coisas, irmão, e vai colocando lá no local lá que ela trabalha com formiga. Sabe por quê? Tudo que vier com as mãos, faça conforme a tua força. A sepultura que tu vai, não a obra nem
indústria, nada. O que tem que fazer é aqui e agora. Independente do que seja. Irmão, ninguém recebe carga pesada não. Toda a carga que você recebe, você pode suportar. E Deus sabe que você pode. Cristo suportou uma cruz. E por que eu e você às vezes reclamamos? E aí o pastor Reginaldo fala assim: evangelista Ricardo, tem como você orar por mim? Eu falo, tem. Eu oro por ele. E ele está nessa prova do tamanho desse celular. O que vai acontecer? Eu vou orar por ele, Deus vai dar vitória a ele. Deus vai dar uma prova a ele maior. Uma prova do tamanho desse DVD. A prova dele era desse tamanho. Aí o que acontece? O pastor, qual é o nome do pastor? Adalto recebe a prova desse celular. O que o pastor Reginaldo vai fazer? Vai falar para o pastor Adalto: ore que Deus vai te dar vitória. Isso é trampolim de fé. Sabe por quê? Porque se a irmã Regiane venceu, eu também posso vencer. Se a irmã cantora venceu, eu também posso vencer. Se eu venci, você também pode vencer. É trampolim de fé, irmãos. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas cremos. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. A fé, irmãos, não é apalpável. A fé é aquilo que eu não estou vendo. É você ter fé, você acreditar e você determinar que vai acontecer. Obrigado, pastor. Sim. Os filisteus, irmãos, foram os maiores inimigos de Israel. Tanto, irmãos, que quando Samuel, os israelitas foram ali falando para Samuel, para ele interceder. Eu posso até acreditar, pastor Reginaldo, pastor Adalto, como irmão Vinícius, que Samuel, de repente, irmãos, ele pode ter passado por ele, de repente, uma dúvida. Por quê? Porque a arca do Senhor, o que aconteceu com a arca? Ela foi levada. E de repente poderia passar por isso. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, muitas das vezes eu e você ficamos presos ao passado, a fracassos passados, a frustrações passadas, a derrotas passadas, na banda cala sub como na sai. Mas, irmão, saiba de uma coisa: ainda que eu e você esteja em fracasso, ainda que eu e você esteja em frustrações, ainda que eu e você tenha até derrota momentâneas, porque a derrota na vida do crente acontece, mas saiba de uma coisa: é tudo por um momento. Você já viu que quando eu e você pega e liga um DVD, passa um filme, e aí de repente você não está gostando da parte, o que você vai fazer? Você vai pegar o controle do DVD e vai o quê? Vai adiantar, vai passar o filme, ou vai atrasar. Irmão, mas saiba de uma coisa e lembre de uma coisa: quem tem o controle da tua vida, quem tem o controle da minha vida, quem tem o controle da tua situação, quem tem o controle de tudo que você está passando, não é o pastor Reginaldo. Quando você chega para ele e fala assim: pastor, ore por mim, estou passando por uma prova, mas sabe quem é que está no controle? É ele lá em cima, e é ele que vai apertar o botão de stop para tudo. Irmãos, e os anjos, eles estão até acampados ao teu redor, porque ao teu redor estão os demônios decaídos, porque não existe anjo decaído e demônio decaído. Os anjos estão ao teu redor. Mas aí, por que você pode se perguntar se os anjos estão aqui vendo tudo que eu passo, vendo tudo que eu estou acontecendo comigo, tribulação, luta, circunstância contrária, porque eles não podem fazer nada? Enquanto eu bebo água, você pode dar um glória? Porque eles só podem fazer alguma coisa com ordem do Senhor. Porque o Salmo diz assim, ó: o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra. Mas é com ordem do Senhor, porque o Senhor dará ordem a seu respeito. Não existe anjo da guarda, como a igreja católica diz. Nós não temos anjo da guarda, mas nós temos milhares e milhares de anjos ao nosso redor. São milhares e milhares, miríades e miríades. Quando eu falo de pedra, eu lembro da pedra que Jacó, irmãos, ele quando fugiu do seu irmão Esaú, porque eles eram irmãos gêmeos, não eram irmãos gêmeos como meus filhos. Os meus filhos são gêmeos idênticos da mesma placenta. Quando um fazia alguma coisa de errado, eu sei quem é o Igor Mateus, eu sei quem é o Yuri Ricardo. Mas Esaú e Jacó eram diferentes, por quê? Esaú era mais o quê? Peludo. Mas a sua mãe, por gostar mais de Jacó, o que ela fez? Fez uma mentira, mandou ele trocar lá. E quando ela bota lá aquela roupa lá para ele ficar peludo. Só que, irmãos, diz um ditado que todo pai conhece o seu filho. Isaac, irmãos, mesmo na cegueira, mesmo cego, eu creio que quando ele falou assim, ó: é você mesmo, meu filho Esaú? Jacó falou assim,
assim, sou eu. Mas ele lá no fundo, ele sabia que ele estava sendo enganado. E Jacó teve que fugir de Esaú. E ele foi para onde? Foi para onde quando ele fugiu? Foi para onde? Para o deserto. E no deserto, irmãos, ele não tinha um travesseiro para deitar a sua cabeça. Sabe onde que ele deitou a cabeça? Numa pedra. E quando ele deitou a cabeça numa pedra, o que aconteceu? Ele sonhou. Quem tem sonho aqui, levante a mão. Quem tem sonho aqui atrás, levante a mão. Diz um hino aí, uma música que diz que não é proibido sonhar. E eu sonho. Já teve sonhos que eu sonhei e aconteceu, foi realizado, graças a Deus. O sonho de ser pai e pai de gêmeos, o sonho de ter minha casa própria e ter minha casa própria, né? E outros sonhos também. E tem sonhos para ser realizado. Deitou a cabeça numa pedra, você deita num travesseiro macio, sonha, irmãos. Está demorando a acontecer, vai acontecer, mas é no tempo de Deus. Quando eu lembro de pedra, eu lembro do próprio rei Davi, que com uma pedra, irmãos, o rei Saul tentou até emprestar a sua armadura para Davi. Mas Davi, irmão, não quis saber da armadura de Saul. Sabe por quê? Ele lutou com as suas próprias armas. Sabe o que ele pegou? Ele foi lá no ribeiro e ele escolheu quantas pedras? Quantas pedras ele escolheu lá no ribeiro? 5 pedras. Ele escolhe 5 pedras. Ele se abaixa lá no ribeiro e ele escolhe 5 pedras. Ele fala, ó, essa não, essa vai. Botou naquele alforje dele, pastor. Essa também não, essa também sim. Já tinha 2. Essa não, essa sim, 3. Essa não, essa sim, 4. Essa não, essa sim, 5. Quando ele estava com 5 pedras dentro do alforje, ele foi em direção ao gigante filisteu chamado Golias. E ele, irmãos, não precisou de mais de uma pedra. Ele meteu a sua mão no alforje e pegou somente uma pedra. Bem, irmãos, porque independente do que está na sua mão, independente do que esteja ao seu alcance, não é o objeto que está na sua mão, não é o que você tem, não é as qualidades que você tem, não é a posição que você exerce, é o Senhor que é contigo, é a tua pedra de ajuda. Aleluia. E ele com uma pedra derrubou o gigante Golias. Eu vou estar chamando aqui a nossa irmã Levita, Raquel, e ela vai estar louvando o hino que eu pedi para ela louvar. E depois eu vou estar encerrando essa mensagem. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Igreja, vamos se colocar de pé, amém? Este momento é um momento de agradecimento ao nosso Deus. Aleluia. É um hino bastante conhecido, que a igreja venha louvar juntamente comigo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa ligar seu pensamento com o Senhor. Estar agradecendo Ele por tudo. Por você estar aqui na presença dEle. Por mais uma vez o Senhor ter proporcionado nós estarmos juntos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Agradecer por mais um ano da Tenda dos Milagres. Agradecer por você poder estar do lado do seu irmão nesta noite. Agradecer pela palavra, pelo louvor, por tudo aquilo que aconteceu aqui neste lugar. Aleluia, glórias a Deus. Vamos louvar a Deus, amém? Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Mais uma vez, sua igreja, aleluia, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeça ao Senhor, te agradeço,
tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeça a Deus, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por tudo, toda a igreja. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Aleluia, as palmas para o Senhor Jesus, amém? Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Juízes, que Sangar, com uma aguilhada de bois, matou mais de 500 filisteus. A Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia registra, enfatiza e menciona no livro de Juízes que Sansão, com uma queixada de jumento, matou mais de 1000 filisteus. Os filisteus, irmãos, sempre foram os maiores inimigos, os maiores adversários de Israel, pastor Reginaldo. Muitas das vezes, aquele inimigo, aquele que mais te persegue, ele vai voltar a te perseguir. Samuel, ele poderia ter pensado, mas irmão Samuel, ele não quis saber. Sabe o que ele fez? Ele pegou e levantou uma oferta ao Senhor. Quantos nesta noite querem levantar uma oferta aqui ao Senhor? Quantos querem levantar uma oferta ao Senhor nesta noite? Irmãos, eu vim de gratidão, vim lá de Ricardo de Albuquerque, eu não cobrei nada para vir aqui, porque eu faço a obra com amor. Tá? Eu tenho mais de 30 DVD gravados, alguns estão até aqui. Alguns temas estão aqui. Abraão, Isaac e Jacó. Aqui eu estou com o pastor Renato César, do Gideon Missionário. Aqui eu falo sobre escatologia. Logia quer dizer estudo, escato, últimas coisas, ou seja, estudo das últimas coisas. Eu também ministro estudo de seminário, como bibliologia, que é o estudo da Bíblia, escatologia, angelologia, hermenêutica, homilética, várias matérias e algumas tem DVD. Aqui os 5 segredos das 5 pedras de Davi. Aqui a Arca de Noé. Meus filhos estão até aqui na Arca de Noé. Eles estão no DVD. Se você entrar no YouTube, vocês vão ver meus filhos lá. Eles estão até apresentando a arca aqui, ó. Nós vemos 2 lourinhos aqui. Aqui, rumo ao pelejamento diante da pedra. Também está lá no YouTube. Mais um aqui. Reprima o teu choro mesmo diante do vale. Mesmo diante do vale, reprima o teu choro. Mais um outro aqui. Do fundo do poço para o alto trono de um governo. Mais um. A manifestação da glória de Deus na sarça e o poder de Deus no cajado na mão de Moisés. Família como sal da terra e luz do mundo. Coisas difíceis na vida de um profeta e outros mais. A Arca da Aliança, os 7 mergulhos de Naamã, são mais de 30 DVD. Eu vou fazer um negócio aqui com vocês. Cada DVD eu vendo a R$10, tá? Então eu vou fazer uma oferta aqui para vocês nesta noite. Quem quer levantar a oferta aqui, levante a mão. Você não precisa dar hoje, tá? Eu vou pegar os meus DVD que eu tenho aqui. Tem um pouquinho aqui, só para me voltar para casa, tá, pastor Reginaldo? 10 DVD. Não vou nem vender a 10. R$9,99. Pode ser, pastor? R$9,99. Quem levantou a mão, ó, não foi só na fumadora não, ó. Tá lá no céu fumado. Só para me voltar para casa, só para me voltar para Ricardo, para não ter que ir a nada amanhã. Senão eu vou ter que ligar pro irmão para ele vir me buscar de carro de novo.
Lá no Evangelho de Mateus, irmão, Jesus fala assim para Pedro: Pedro, e digo que vocês, respondeu certo, e digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, no grego, é Petro. Diga comigo, Petro. Diga comigo, Petro. Petro significa pedra pequena. Pastor Reginaldo, com todo respeito, ainda que você seja pastor presidente, você é uma pedra pequena. Eu, preletor evangelista Ricardo, sou uma pedra pequena. Todos nós aqui somos uma pedra pequena. Mas Jesus, no grego, é Petra, que significa rocha, que significa pedra angular, pedra fundamental, pedra de esquina, pedra maciça. Irmãos, eu e você somos Petro. Nós, irmãos, se esfarelamos, irmãos, com as provas da vida, com as ilustrações da vida, com pedradas que eu e você leva, com circunstâncias contrárias, com calúnias, com ofensa, com crítica. Nós se esfarelamos, já queremos entregar a carteira para o pastor e sair da igreja. Mas Jesus, ele é a pedra, irmãos, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra de esquina, e ele está contigo. E assim, eu quero agradecer a Deus e agradecer ao pastor Reginaldo Cardoso por confiar em mim para me trazer essa mensagem ao Ministério Tenda dos Milagres. Agradecer também a missionária, missionária Rejane, que eu liguei para cá algumas vezes e ela me atendeu. Obrigado, tá bom? E agradecer a todos vocês que não foram embora, tá? E me ouviram, tá? Eu agradeço a Deus. Se quiser me assistir lá, alguns vídeos meus no YouTube, é só acessar lá Evangelista Ricardo Félix. Também tem um site, http Ricardo Félix Terremoto. Tem o blog também, tá? É só você ver lá, você vai acessar algumas coisas que eu posto, tá bom? Se quiser me seguir lá. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Deus. Aleluia. Amanhã tem mais, né? Amanhã esse varão de Deus, ele vai ficar conosco aí, aqui na igreja, vai ficar, também vou ficar também com os jovens. E amanhã tem mais, irmãos. Amanhã tem mais. Amém? Irmãos, antes de nós terminarmos o trabalho da casa do Senhor, nós temos uma obra muito importante que nós, a Igreja Assembleia de Deus Elohim, Ministério Tenda dos Milagres, é uma obra que está em crescimento. E como toda obra que está em crescimento, ela precisa de obreiros, pessoas de valor para trabalhar na obra de Deus. E hoje, como é uma festividade, nós também tiramos um dia, né, missionário Rejane, para estar assim levantando alguns irmãos para exercer alguns cargos ministeriais, aonde essas pessoas estarão trabalhando para o Senhor, fazendo a obra de Deus. Nós temos essa Assembleia de Deus aqui no Boa Vista, estamos construindo um templo no Porto da Pedra, temos uma outra congregação quase do tamanho dessa em Realengo, até o Jefferson Canela que está ali, chegou agora, meu filho, né, lá de Mesquita, né, meu filho? Ele esteve conosco lá na mini vigília. E nós agora estamos com mais uma obra no bairro do Paraíso, que nós vamos estar inaugurando para a glória de Deus. A obra do Paraíso, irmãos, é uma obra que necessita mesmo de ajuda e de obreiros. É uma obra maior que essa, né, missionária Eliane? Tem uma salinha de criança do tamanho desse, maior um pouco que esse quartinho que nós temos ali, onde os jovens guardam a roupa deles. E a obra Tenda dos Milagres, ela está em crescimento, irmãos. À vista, nós olhando aqui, né, é uma obra escondida. Se fosse uma igreja principal de rua, como as outras que são principais de rua, ela seria mais assim visualizada, né? Seria mais vista pelos irmãos, seria mais reconhecida pelo povo. Aqui ela torna uma igreja escondida, mas Deus, ele gosta disso, irmão. Deus, ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Aleluia, Deus. Pega aquelas que não são e passa a fazer ser, para mostrar que ele é Deus. Então essa obra, ela está em crescimento, e nós precisamos de obreiros de valor. Tá certo que alguns irmãos, né,
Às vezes fica, às vezes não fica, mas isso é